Graças a Deus, irmãos, boa noite. Estamos aqui para mais um Boa Noite com Jesus, o programa de meditações da Igreja Batista da Vila Guilhermina. Espero que os irmãos estejam bem, espero que os irmãos estejam passando de uma forma satisfatória por toda essa situação que temos vivido. Espero que os irmãos estejam crescendo e sendo encorajados através tanto dessas meditações, quanto dos cultos online, quanto da Escola Bíblica Dominical e de todas as outras atividades que a nossa igreja tem exercido, tá bom? Que você esteja sendo edificado, que você, nosso amigo também, companheiro, que ainda não é membro da nossa igreja, que você esteja sendo também edificado, que você seja muito bem-vindo a estar conosco assim que toda essa situação passar e possamos estar novamente nos reunindo fisicamente, tá bom? Que Deus te abençoe de uma forma especial e vamos para a nossa meditação de hoje. O texto que iremos pensar se encontra em 2 Reis, capítulo de número 22, tá bom? A partir do versículo 8, nós vamos ler o versículo 8 até o versículo de número 10, ok? O texto ele se encontra no âmbito ali, na situação da reforma que o rei Josias propôs do templo. Aquele templo que Salomão construiu e ele passou por muito tempo ali, vários reis passaram por Judá, por Jerusalém, e o templo ele carecia de uma reforma, e o rei Josias resolveu fazer essa reforma. A gente vê isso do versículo 3 até o versículo de número 7, toda a questão do recurso para a reforma, tá bem? Como é que esse recurso era passado, quem recebia, o que deveria ser feito. A gente vê até o versículo de número 7, tá bom? Do 3 ao 7. Quando a gente chega no versículo 8, a gente vê algo muito interessante, que é o que eu gostaria de compartilhar contigo nessa noite, nessa tarde ou nessa manhã, dependendo do momento que você está vendo esse vídeo. Diz assim a palavra do Senhor, 2 Reis, capítulo 22, versículo 8. Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. Ilquias entregou o livro a Safã, e este o leu. Então o escrivão Safã veio ter com o rei e lhe deu relatório, dizendo: teus servos contaram o dinheiro que se achou na casa e o entregaram nas mãos dos que dirigem a obra e têm a seu cargo a casa do Senhor. Relatou mais o escrivão Safã, dizendo ao rei: o sacerdote Ilquias me entregou um livro, e Safã o leu diante do rei. Irmãos, era o povo de Deus, era a cidade de Deus, Jerusalém, era o templo de Deus, onde ele escolheu para fazer habitar ali a tua presença. Quando a gente vê a consagração do templo por parte de Salomão, a gente vê o Senhor fazendo essas promessas. E quando a gente chega aqui, nessa linhagem, nessa descendência de Salomão, houve um afastamento tão grande da pessoa de Deus, um afastamento tão grande das grandes coisas, das grandes obras que o Senhor havia feito, que nós chegamos num ponto que a palavra de Deus se perdeu dentro da casa dele. Versículo 8. Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. Obviamente, naquela época nós não tínhamos tantas cópias da Escritura como temos hoje em dia, tantas versões, mas havia ocorrido uma negligência tão grande com a palavra de Deus que o livro deixou de ser lido e o livro foi largado de lado, o livro foi simplesmente esquecido por aquela população, por aquele povo de Deus. E Ilquias encontra esse livro. E quando a gente continua caminhando pelo texto, e a gente chega no finalzinho do versículo 10, o texto fala assim: e Safã o leu diante do rei. Safã leu o livro duas vezes. Ele leu o livro no versículo 8, no finalzinho, e Ilquias entregou o livro a Safã, e este o leu. E a gente vê no final: e Safã o leu diante do rei. A palavra de Deus, irmãos, ela tem em muitas e muitas comunidades de fé se perdido. Tem dado lugar a coisas que as pessoas acham, tem dado lugar àquilo que realmente vai funcionar, ou seja, tem dado lugar ao pragmatismo, tem dado lugar ao sentimentalismo, tem dado lugar a jogadas de marketing. A palavra de Deus tem se perdido e dado lugar a ideias das cabeças dos pastores ou dos grandes gurus de crescimento da igreja. E muitas vezes nós não conseguimos confrontar essas ideias, porque nós não fazemos o que Safã fez no versículo 8. Nós não lemos a palavra. E nós temos deixado a palavra se perder no templo, nós temos deixado a palavra se perder em nossas casas.
Quando a gente chega no finalzinho do versículo 10, diz que Safã leu o livro diante do rei. E a partir do versículo 11 a gente vê que o rei se arrepende por perceber que o seu povo tinha se afastado das verdades daquele livro. Será que você tem conseguido ler a Bíblia para você e também tem conseguido ler a Bíblia para compartilhar com outros, de forma a conduzir outros ao arrependimento? Isso é uma coisa muito importante. O livro foi achado na casa de Deus. O livro foi achado no templo. Quando a gente vai no Novo Testamento, nós vimos que essa habitação do Espírito Santo, que acontecia de forma pontual e temporária no Antigo Testamento, ela se torna algo frequente na vida dos crentes. 1 Coríntios, capítulo de número 6, versículo de número 19, diz assim: Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Irmãos, naquele tempo do rei Josias, naquele tempo de Ilquias, naquele tempo de Safã, a lei foi encontrada dentro daquele templo físico. A palavra de Deus foi achada dentro daquele templo físico. E eu te pergunto, quando você olha para o seu coração, a palavra de Deus tem sido achada dentro de você, sendo que você hoje é esse templo? Será que em meu coração é encontrada a palavra de Deus? Será que quando a gente tem a oportunidade de conversar com alguém, a gente tem alguma coisa da palavra de Deus? Seja nos momentos bons ou seja nos momentos ruins, das pessoas ou nosso. Muitas vezes passamos por tribulações, irmãos, por guerras, por muitas dificuldades, por tristezas internas. Mas lá no fundo tem que ter a palavra de Deus, que ela vai nos amparar. Mesmo que acabemos tropeçando e que acabemos fraquejando em vários pontos da nossa vida, porque somos humanos e somos passíveis disso. Encontre força na palavra de Deus. Encontre força nessa palavra. Ache essa palavra dentro do seu coração. Mas uma coisa importante pensarmos quando olhamos para esse texto. Se aquela versão da Bíblia, da Escritura, se aquela versão da lei estava dentro do templo, é porque foi colocada lá. Que tanto da palavra de Deus você tem posto no teu coração? Essa é a nossa meditação de hoje. Que tanto você põe no seu coração? Que tanto você lê a palavra de Deus? E que tanto você consegue compartilhar a palavra de Deus com outras pessoas, de forma a conduzi-las ao arrependimento? Que nós possamos encontrar a palavra de Deus nas nossas igrejas novamente. Tenhamos púlpitos fortes. Que nós possamos encontrar a palavra de Deus nas nossas casas novamente. Que tenhamos famílias fortes. Que possamos encontrar a palavra de Deus novamente em nossos corações, para que tenhamos vidas fortes, que a luz de Cristo resplandeça e que almas sejam transformadas. Que Deus te abençoe, que você tenha uma boa noite, um bom descanso e até o nosso próximo Boa Noite com Jesus.